Então vamos lá. Compartilhando novamente. E agora sumiu a tela do PowerPoint. Estão vendo em tela cheia aí minha apresentação? Sim, Então estamos. tá jóia. Bom, então vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre... alguns não se apresentaram ainda, né, na primeira reunião, então vou fazer uma apresentação rápida de 1 minuto para quem não se apresentou, falar para os colegas quem é e onde está, né, que função ocupa, bem rápido, talvez eles até já se conheçam, mas vamos aproveitar esse momento para fazer isso dentro do grupo. Nós vamos falar sobre o Moodle, nosso Moodle lá, o que tem lá. Tem gente que ainda estava com dificuldade de acessar a sala de orientação. Eu pedi para entrar em contato com o pessoal do suporte lá do SEAD em Alfenas. As principais encrencas que a gente vê nas reuniões que eu já tive, né, com alguns de vocês, os principais problemas que a gente vê que são as maiores dificuldades, algumas dicas úteis de metodologia e outras coisas, né, dentro da área de pesquisa. Vamos falar rápido sobre plágio acadêmico, que a gente já falou lá no primeiro módulo lá de introdução à EAD, mas é sempre bom lembrar. E quais são os nossos próximos passos. Então, como eu disse, vou tentar ser bem breve, né, para a gente não atrasar. E aí nós temos aqui, na última reunião, estavam, que foi também, né, a primeira, o Adriano, o Breno, a Helena, a Letícia e a Estela. E quem não estava, ou é o contrário, peraí, deixa eu ver. É isso mesmo? E quem não estava, o Marden, Priscila, Rodrigo, Ronaldo e Shirley. Então, deixa eu interromper aqui. É isso mesmo, né? Então, quem não estava e está hoje, na verdade, só a Shirley, né? Shirley quer se apresentar para os colegas? Nós não estamos te ouvindo, Shirley. Ah, você tá falando pelo chat aqui. Sim, sim, tá, ok, bom dia. Quer abrir aí a câmera e fazer a apresentação para os colegas, Shirley? Tá joia, tranquilo. Então, se você conseguir resolver até o final, você me avisa para fazer, ou então outro dia, outra reunião, você se apresenta aí para os colegas, sem problema. Também te peguei de surpresa, né? Não avisei que ia chamar. É assim mesmo. Então, voltando à nossa apresentação. Então, esse é o grupo, né, de pessoas que estão participando dessa orientação. Sobre o Moodle, né, eu dei uma atualizada lá na página e eu coloquei um documento que dentro dessa pasta aí tem um documento agora que se chama, eu acho que eu já tinha colocado, mas parece que ele não apareceu aí. É um documento de termo de consentimento para que vocês, se forem fazer alguma pesquisa, entrevista, alguma coisa assim, você levar para as pessoas, identificar as pessoas, né? Você dá um documento para elas assinarem dizendo que estão de acordo, que sabem do que se trata a pesquisa e que estão de acordo em fornecer os seus dados e que sejam identificados. Se você for fazer um questionário que não vai ter identificação, aí não tem problema, tá? Mas se for algo que vai identificar a pessoa, né, é importante a identificação da pessoa, você tem que pedir para ela assinar um documento dizendo que ela está de acordo e que ela libera que use as informações que ela forneceu, tá? Além disso, eu coloquei lá alguns vídeos. Ué, parece que tá. Não, tá, acho que está faltando algumas coisas que eu coloquei já lá no Moodle que não estão nessa imagem aqui. Mas só para avisar, o Moodle foi atualizado, tem alguns conteúdos lá extras a mais, então verifiquem, né, periodicamente, quando eu colocar. Hoje, por exemplo, essa reunião de hoje em vídeo ela vai ser colocada lá hoje ainda, então vou ter sempre o conteúdo lá na nossa sala de orientação no Moodle. Bom, passando rapidamente já para os principais problemas, né, que a gente vê nos trabalhos, que eu já vi no material que já foi enviado e nas conversas que a gente teve, muitas vezes você coloca lá na referência
um livro, um autor em um livro, e aí eu vou procurar no texto e não tem uma citação. Então, uma das regras, né, isso é a regra de ABNT, né, que você tem que ter uma correspondência exata. Se tem um texto aqui que você colocou lá, abre parênteses, o nome, o sobrenome do autor, a data, né, o ano, fecha, esse conteúdo ele tem que estar referenciado lá nas referências e vice-versa. O que aconteceu muitas vezes é que a pessoa colocava livros e artigos lá na referência e eu procurava no texto e não encontrava. Então, às vezes é porque você leu alguma coisa, achou interessante, falou, é uma ideia que eu peguei. Bom, se você pegou uma ideia, você tem que no texto citar o autor daquela ideia. Você não pode só colocar nas referências e não citar qual foi a ideia que você utilizou daquele autor, daquela obra que está lá nas suas referências. Tá? Então, isso é uma das coisas. A outra, tem algumas áreas e que não tem muito problema você ter referências muito antigas, né? Tem alguns clássicos aí que são de mais de 100 anos atrás, então tem de 200, né? Então tem algumas áreas que não tem muito problema, mas em geral, quando a gente fala em gestão, a administração, a gente tem muito conteúdo, né? Demais até, muito conteúdo produzido todos os anos e eu vi lá algumas referências em alguns textos que me mandaram, quem já mandou, né, alguns textos já com referência, já com referencial teórico, referenciando livros de 1950, 1960. Não é proibido, mas não pode ficar só nisso. Né? Você tem que trazer visões mais recentes. E as visões mais recentes, principalmente atualmente, elas não estão em livros, elas estão em artigos. As coisas mais recentes das descobertas, os achados, as ideias mais atuais sobre qualquer área, elas não chegaram aos livros ainda. Elas estão sendo publicadas em periódicos, né, em revistas online, praticamente todas hoje, e em eventos. As coisas que saem em livros são ideias que já têm pelo menos 10 anos que elas estão solidificadas e alguém escreveu um livro, a editora aprovou, depois foi impresso e aí depois foi traduzido na maioria das vezes, né, que a gente usa muito conteúdo estrangeiro, e até chegar na nossa mão essa obra, né, mesmo que seja virtualmente, essa ideia já é antiga. Né? Então a gente tem que misturar um pouco. Né? Se você tem referências antigas, procure novas referências. Busque artigos em periódicos, coisas mais recentes, para colocar no seu texto. A metodologia, algumas pessoas colocaram lá um capítulo de metodologia falando sobre o que é metodologia científica, mas não disse o como você vai fazer a sua pesquisa. A gente chamaria isso de delineamento metodológico ou o procedimento metodológico. É como você vai realizar aquilo que você quer fazer. Né? Lembro que lá no nosso desafio, numa página, tem uma das perguntas que é o como você vai fazer. Né? Uma é aonde você quer chegar, a outra é como é que você vai chegar lá. E é mais ou menos isso. Esse como chegar lá é fazer o delineamento metodológico, passo a passo. O que eu vou fazer? Eu vou entrevistar quem? Quantas pessoas? Por que eu escolhi essas pessoas? Quais foram as decisões para dizer que essa quantidade de pessoas é importante? Eu vou fazer um questionário? Tá, como é que vai ser elaborado esse questionário? Baseado em quê? É no palpite? É em alguma referência? É em algum método, né, de pesquisa que eu estou utilizando? Como é que eu vou analisar o resultado desse questionário? Esse questionário vai ser analisado com alguma estatística? Eu vou fazer alguma correlação? Então, tudo isso tem que estar escrito na sua metodologia e muitas vezes não está. O pessoal pega lá uma referência só para falar sobre o que é metodologia, o que é trabalho pesquisa exploratória e tal, isso tem que ter, mas tem que ter também como você vai aplicar a metodologia no seu trabalho. É uma pesquisa, pesquisação, é um estudo de caso, né, todos aqueles métodos e tal, e como é que você vai realizar isso, né, na prática. Alguns títulos de tópicos também que eu percebi, eles estão muito lacônicos. Por exemplo, você vai falar sobre um tema na administração pública, vamos pegar... eu tenho que falar, por algum motivo, dentro do meu referencial teórico, sobre tecnologia da informação, né? Ou recursos humanos, ou sei lá, né? Ou administração financeira. E aí eu crio um tópico chamado recursos humanos. Isso é muito simplificado, não seja econômico no título. Coloca porquê no título do tópico, coloca por que você... o que sobre recursos humanos que interessa para essa pesquisa.
né? Porque senão fica muito aberto. Você vai olhar lá no sumário, a pessoa vai falar de recursos humanos, aí você fica até sem entender, né? Por que ele vai falar sobre recursos humanos? Então coloca uma explicação. Olha, recursos humanos aplicados ao setor do executivo ou numa empresa pública, tal, tal, tal. Aí você explica melhor, né, no título, já para as pessoas, no título do tópico, tá? O título do trabalho, nós vamos falar isso depois, né, o título do seu TCC em geral, nós vamos falar sobre isso depois, porque até vai ser a última coisa que vocês vão se preocupar. Mas também tem algumas preocupações que a gente tem que ter no título. Outra questão, poucos fizeram alguma conclusão, mas eu costumo até ver em outros trabalhos, né, que os alunos me entregam, é que a introdução fala uma coisa, depois você vai ver na conclusão, e a conclusão não conclui o que estava na introdução. E isso acontece muito porque você começa a fazer um trabalho com uma ideia, essa ideia muda ao longo do tempo, você conclui outra coisa, só que aí você não voltou na introdução. A introdução ela tem que dizer o que você vai fazer, a conclusão tem que concluir o que estava na introdução. E muitas vezes existe uma desconexão entre introdução e conclusão. Isso obviamente não é bom. Isso é exatamente porque quando você faz a introdução, você faz muito tempo atrás, você começou a fazer a introdução lá em fevereiro, e aí você passa 6 meses escrevendo um trabalho, depois lá em julho você vai fazer a conclusão. E você não faz uma releitura daquela introdução. Então, o ideal fiz uma conclusão, a conclusão está correta, é essa mesmo? Tá. Então agora vamos voltar lá na introdução e vamos adaptar a introdução para explicar o que eu encontrei na conclusão, tá? Porque tem que ter essa conexão entre as duas coisas. Mais dicas. Não se preocupe, por enquanto, com formatação de texto, questão de parágrafo, espaçamento, deixa isso tudo para o final. Apesar que já tem um template lá dentro do Moodle, né, na sala geral lá de orientação, tem um template que já está no formato que você precisa. Mas se você está preocupado, recuo, espaçamento de linha e tal, deixa para fazer esse trabalho de ajuste visual do texto depois que o conteúdo estiver pronto, que o conteúdo estiver bom. Porque às vezes está preocupando demais com uma coisa que não é o momento. O momento agora é de fazer o referencial teórico e pensar na metodologia, né? Esse é o instante de fazer isso. Se você encontrar na sua pesquisa, estava até conversando, isso foi com a Shirley ontem, na quinta-feira, né? Se você encontrar algum trabalho semelhante ao seu, que muitas vezes você fala assim, nossa, vou fazer um trabalho tal, que eu acho que é muito interessante, aí você começa a fazer a pesquisa do referencial teórico, você descobre que alguém fez uma pesquisa muito igual à sua. Né? Às vezes as pessoas ficam decepcionadas, assim, eu achei que era inédito. Não, gente, isso não é nada inédito, tá? Alguém já fez alguma coisa, não igual, né? Mas alguém já fez alguma coisa semelhante. Então é muito comum a gente achar pesquisas parecidas com o que a gente fez. E aí uma dica que eu dou é você buscar na bibliografia, na referência bibliográfica daquela obra, daquele artigo, daquele trabalho. E aí você, olha só, ele leu isso, isso, de repente é interessante eu também buscar essa bibliografia, porque se o objeto de pesquisa for o mesmo, possivelmente pode ser que você tenha esquecido, deixado passar algum autor, alguma obra que você não foi contemplada ali no seu referencial, mas é bom você olhar o referencial dos outros, é um atalho, né, para você chegar a descobrir as obras e autores que você precisa buscar. Sempre que você achar um texto interessante, faça um fichamento. Tem ferramenta online, se você procurar aí no Google, você vai achar ferramentas para fazer fichamento, para você criar um banco de dados seu eu achei um trecho interessante, copia, cola e coloca lá a referência. Porque aí quando você for colocar no referencial teórico seu, você não vai ficar naquele onde foi mesmo, essa ideia é super interessante, mas onde foi mesmo que eu li isso, que eu vi isso. E mais uma vez, eu não sei se vocês viram isso lá em metodologia, cada dia é mais comum a gente buscar informações de fontes que não são só textuais. Então hoje é muito comum a gente ter, por exemplo, dentro de um trabalho científico, citações a um podcast. Tá? Podcast hoje é um fenômeno, um crescimento, rápida expansão, e tem muita gente muito boa, né? Muitos especialistas e experts em determinadas áreas, que eles não escreveram um artigo sobre aquilo, mas deram uma entrevista num podcast, ou participaram do documentário onde eles falam tal coisa, e você pode citar isso, mas você tem que, na hora que você viu aquilo, registrar a obra, o título, porque depois você vai ter que procurar quem é a produtora, diretor, né, que produziu aquilo, ou né, o link do podcast que você ouviu. Então você não basta só dizer
Isso de acordo com o podcast que eu ouvi, você vai ter que colocar o título do podcast, o link dele, o episódio que foi ao ar, o dia que você acessou, né, a data de acesso, igual você faz uma citação de qualquer referencial textual, você pode fazer de programas de televisão, de podcast, de e-mail, até de uma conversa por Skype que você, né, possa ter tido, mas você tem que registrar. Skype, que eu falo, Meet, Skype, né, você fez uma entrevista com alguém, você vai ter que registrar lá a data da entrevista, quem é o nome da pessoa entrevistada, todas as questões, né, relacionadas. E tudo isso tem na ABNT. Se você quiser saber como é que faz citação, na ABNT mostra tudo isso. E em caso de você fazer uma pesquisa de campo, tem uma questão que eu já falei para alguns, para ver se você pode divulgar o nome. Se você está fazendo, por exemplo, numa instituição pública ou privada, você tem que perguntar à gestão da organização se você pode publicar o nome por exemplo, vou fazer na prefeitura de Varginha. Eu tenho que consultar, se eu for funcionário da prefeitura, eu tenho que consultar meu superior se eu posso usar o nome Varginha dentro do texto. Se eu não puder, eu vou ter que falar uma cidade X, cidade A, cidade B, não tem nenhum problema. Não é que você não possa fazer o trabalho, mas você pode, se você não colocar o nome da cidade, ninguém pode proibir de fazer. Né? Mas você já deve consultar se você pode ou não utilizar o nome dessa instituição, que pode ser uma empresa ou um município e tal, para poder publicar isso. E você tem que levar em consideração essa questão das pessoas. Né? Se você precisar colocar o nome das pessoas dentro do seu texto, do seu trabalho, você tem que levar a elas um documento, que é um termo de consentimento para usar aquelas informações que ela te forneceu. E aí esse modelo está... Se não está no Moodle, eu vou colocar agora, mas eu achei que já tinha colocado lá. E mais uma coisa que eu acho que eu falei também, se não me engano foi com a Shirley, você deve sempre fazer você for fazer algum questionário, vai fazer uma pesquisa de campo, vai ser feita com questionário. Se você vai, por exemplo, eu vou mandar esse questionário para 100 pessoas. Antes de mandar para 100 pessoas, faz um teste com 5 pessoas desse questionário para ver se ele realmente funciona, se ele entrega para você aquilo que você precisa no questionário. Algumas vezes a gente cria um questionário que para nós está muito claro. Você manda para as pessoas e elas não conseguem responder porque elas não entendem a sua pergunta, porque você está inteirado do assunto e ela não. Então, algumas vezes a gente erra e aí você manda o questionário para 100 pessoas, quando recebe as 100 respostas, difícil receber 100 respostas, 100 questionários, mas vai que você descobre que você tinha um erro, tinha uma coisa que você tinha que ter perguntado e você não perguntou, né? Ou você perguntou uma coisa que as pessoas não entenderam e elas responderam errado, né? Ou você descobre depois do questionário que tinha uma questão que você achava que era óbvia, eu tinha uma hipótese que para mim era óbvia, e você descobre depois que aquilo não é verdade, né? Aquela hipótese não se confirma. Então, teste o questionário com um grupo pequeno de pessoas, né? Se você vai mandar para 100, testa com 5, né? Se vai mandar para 1000, testa com 5 também, não tem problema. Mas essas 5 respostas que você receber, já dá para você ter uma ideia se o seu questionário entrega, ele vai devolver para você as respostas que você precisa para fazer a sua pesquisa. Essas foram as dicas. Né? Plágio acadêmico, mais uma vez, não o que é plágio? Né? O plágio é você copiar algo, né? Copiar uma ideia, um texto, qualquer coisa que não foi você que fez e não citar quem é o autor ou autora original daquilo lá. O plágio acadêmico é isso. Professor, deixa eu só te interromper rapidinho. Sim. Os slides não estão passando, ainda está em apresentações. Eu não sei se é só para mim. Eu não sabia se era proposital ou não. Deixa eu voltar. Não, mas é só texto também. Deixa eu colocar aqui em tela cheia primeiro. É o que eu falo, a gente faz isso todo dia e continua levando chapuletada, fazendo errado. Eu tenho que passar, primeiro colocar em tela cheia. Tá, depois compartilhar a tela. Aí agora está na apresentação, que vocês já viram, né? Bom, aqui eu só coloquei a imagem do Moodle, mas como eu disse,
essa imagem está um pouco desatualizada, tem 1 ou 2 itens que eu coloquei lá e que não estão disponíveis. Se você não tá acessando o Moodle, eu recomendo que acesse com alguma frequência na sala de orientação, pelo menos uma vez por semana, porque eu vou estar sempre colocando algumas informações lá. A coisa que foi importante eu vou mandar por e-mail, né, avisando, né, para vocês, com certeza. Mas às vezes tem coisa que eu lembro que é interessante, aí eu coloco lá no Moodle, então dê uma olhada lá uma vez por semana para não se perder. As encrencas, aquilo que eu falei para vocês, né, os principais problemas que a gente vê, né, nos textos que a gente avalia. As dicas, né, eu falei sobre todas elas, mas é só texto. Eu só coloquei aqui para me lembrar das coisas que eu precisava falar para vocês. O plágio, né, o que é plágio eu acabei de falar, e o que não é plágio. Olha, você pode utilizar e deve utilizar conteúdo de outros autores e outras autoras. É assim que se faz trabalho científico. Não é proibido, né? Não é pecado você utilizar o conteúdo de outras pessoas. Só que, simplesmente, você tem que colocar quem é o dono daquela ideia. Quem criou primeiro, ou quem escreveu, quem falou aquilo. Você não pode simplesmente, gostei disso daqui, vou colocar lá no meu texto porque eu gostei, né? Lógico, você tem que dizer quem é autor, autora, a obra, data, tal, porque outras pessoas podem querer ter acesso àquilo lá e, lógico, eles vão te perguntar. Já aconteceu com colegas meus, professores, deu ter visto um trabalho, eu entrei em contato, eu falei, nossa, eu gostei de tal informação que está naquele seu trabalho, eu queria saber como é que você chegou àquilo lá. E aí a pessoa falou assim, aquilo lá não é meu. Eu falei, uai, mas não é, mas você não falou de quem é, como é que eu faço para achar a fonte? E a pessoa nunca me passou a fonte, estou esperando até hoje, desde 2008. Tem tempo. Logicamente não vou falar quem é o colega, mas isso não aconteceu só uma vez, já acontece algumas vezes. Você precisa descobrir a fonte, né, de alguma informação que você viu em algum trabalho, algum texto, algum artigo e tal, e aí você entra em contato com o autor daquele texto que você leu e fala para ele qual é a fonte, porque, né, foi você que pensou isso, e aí a pessoa fala, não, isso eu vi em tal lugar, mas ela não referenciou. Né? E aí fica feio pra caramba, né? Porque você se apropriou de um conteúdo, de uma ideia produzida por outro e não disse quem é, né? Então, complicado. Façam tudo dentro da metodologia, né, do que recomenda a boa prática científica e acadêmica, que é use sim bastante conteúdo dos outros, não tem nenhum pecado nisso, mas diga quem é. Diga quem é o dono da obra. Na dúvida, evite incluir conteúdo sem referência. Eu tenho uma ideia que eu vi muito tempo atrás, mas eu não lembro onde que eu ouvi isso. Procure, veja se você encontra outras pessoas que falam aquilo, que você sabe que você leu em algum lugar, mas você não lembra onde. Se você não conseguir achar nenhuma referência, tire, deixa de fora. Tá? Melhor deixar de fora do que você colocar algo que você não tem como achar a fonte, né, a referência daquilo. E aí eu cito isso porque isso aconteceu comigo, aconteceu comigo mesmo. Eu montei uma apostila, nessa apostila eu usei um texto que eu vi noutra apostila e citei o autor daquela apostila original, que eu li e tinha um autor e tinha um trecho, um parágrafo lá que eu citei que eu achei interessante. E aí coloquei na minha apostila e citei um autor lá. O autor original, era uma frase muito interessante, por isso que eu citei, o outro cara citou e tal, só que o cara citou e não disse que não era dele. O autor original um dia achou essa frase na minha apostila, entrou em contato comigo e me deu me passou um sabão, falou assim, você fez plágio, você colocou o meu texto e colocou como outro autor. Na verdade, esse texto é meu. Eu falei, olha, eu não sei, não tem como, não vou fazer uma perícia para saber, mas eu encontrei esse texto na apostila tal, mandei a apostila para o cara, né, na data foi publicada por tal pessoa, em tal universidade e tal, e eu simplesmente citei a fonte onde eu achei. O cara lá não fez o trabalho dele, que era citar a origem. Né, e aí fiquei eu no meio da história, lógico que eu não tinha culpa disso, mas passei, né, tive que passar vergonha na situação, porque o outro lá errou e me conduziu ao erro também. Bom, você então, lembre-se que o plágio é importante você verificar tudo, né, porque você vai assinar um documento, quando você for entregar o seu trabalho, você vai assinar um documento garantindo, né, e atestando, assinando o documento, dizendo que não tem plágio no seu texto. Então, lembre-se bem, existe uma responsabilidade pessoal em relação a isso, que você não pode
esquecer. E nós temos cães farejadores de plágio. A gente tem software que faz farejamento de plágio. Não tudo é assim, nenhuma ameaça, longe disso. Mas é sempre bom lembrar que a gente usa ferramentas que avaliam o seu trabalho para ver se há trechos dentro de texto que não foram citados. Porque pode acontecer e a gente faz essa verificação e aí a gente puxa a orelha e dá sabão em quem faz isso quando a gente detecta, porque isso é um caso grave que pode, se a universidade permitir que isso passe, que seja publicado, é um caso, inclusive, de ações, né? Do autor contra quem fez o plágio. Próximos passos, então, nós vamos ter um tempinho para dúvidas, né? Mas, olha, a gente já fez reunião em grupo no dia 19/3, estamos fazendo essa agora, dia 9/4, e as próximas, então, sempre a gente tem mais 3, 7 e 28 de maio, e depois 18 de junho. Das reuniões individuais, a gente fez... A gente vai ter a próxima reunião, então, dia 28 de abril, reunião individual, tá? E aí eu gostaria que vocês me enviassem, já quem não enviou, já um referencial teórico, um esboço, gente. Como eu disse, não preocupem com formatação, se está lindo, se está correto, tal. Até a ortografia, gramática, acentuação, pontuação. Isso aí não é o mais importante agora. Eu descobri se vocês estão lendo as obras certas, os autores certos, para poder embasar a pesquisa que você está fazendo. E também um capítulo, né, um tópico sobre a metodologia, não só dizendo, né, falando sobre a teoria de metodologia científica, mas falando quais são as suas intenções, né, como é que você vai aplicar a metodologia para fazer esse trabalho. Então, isso eu aguardo que vocês me enviem lá no Moodle, até o dia 26/4, já tem lá um espaçozinho para vocês incluírem, inserirem o documento, que pode ser do Word ou PDF, tanto faz, já contendo. Não se preocupem com a aparência do texto. Manda um arquivo do jeito que tiver, tá? Manda para lá com só dizendo assim, referencial teórico e aquilo que você já escreveu, metodologia, aquilo que você já escreveu. Para a gente, na reunião do dia 28/4, a gente poder discutir individualmente, eu dar o direcionamento para vocês, dar o feedback de como é que está o referencial teórico e metodologia, porque daí o passo seguinte já é a gente fazer, quem vai fazer pesquisa de campo já fazer a pesquisa de campo, né? Final de abril a gente já tem que começar a pensar na prática. Nos encontros então individuais, a gente já teve dia 24/3, 24 de março, tivemos dia 7/4, que foi quinta-feira passada. Próximo, dia 28/4, e lembrando sempre que a nossa meta final é dia 10/7, mas para você entregar ele pronto, revisado, bonito, limpo, cheirosinho, para a secretaria do curso. Né? Não é para mim você tem que entregar isso pronto pelo menos uns 10 dias antes para eu poder dar e a palavra final, falar se está entregável ou não. Tá? Essa é a minha função nesse momento. E agora é o momento do me pergunte o que vocês quiserem sobre qualquer assunto. Lógico que muitos deles eu não vou saber responder, mas perguntar pode. E aí, gente? Qual que é a expectativa de número de páginas assim, final para o trabalho? Olha, isso, na verdade, não existe nenhum livro de metodologia vai dizer isso. O que eu sempre falo, e acho que é lógico, é o seguinte: você tem uma proposta para fazer o trabalho. Essa proposta, você tem uma necessidade de, para poder fazer esse trabalho, você vai ter que ter, isso diz a metodologia científica, você tem que ter uma leitura, um referencial teórico, você tem que explicar a metodologia, você tem que dizer como é que foi feito o trabalho, você tem que fazer uma conclusão. Então, se você conseguir, em uma página, fazer tudo isso, o trabalho de uma página não vai ser reprovado. Mas você tem que conseguir cumprir isso. Tá? Se você precisar de 3 volumes de 800 páginas para poder explicar essa pesquisa que você está fazendo, não é proibido, você pode fazer. Então não existe limite mínimo e limite máximo. Na verdade, o que vai dar o tamanho do seu trabalho é você ter completado o seu objetivo. Né? E algumas vezes vai ser necessário 30 páginas, 10 páginas, 100 páginas, depende. A gente tem como trabalho de monografia de pós-graduação, trabalhos de 10 a 150 páginas. Lógico que assim,
são exceções, né? Alguma coisa entre isso é o mais comum, né? Entre 10 e 150. Né? As exceções são assim, eu já vi trabalho com 10 páginas, e bom, e resolveu, explicou direitinho, fez a pesquisa, explicou como é que ela foi feita, teve a conclusão, tá ótimo. E de 150 páginas, quer dizer, você pensa, mas precisava disso tudo? Poxa, mas o trabalho foi tão complexo que nesse caso precisava, e aí teve 150 páginas, podia ter mais também, né? Tese de doutorado, por exemplo, é no mínimo, a maioria no mínimo 200 páginas, porque é muita coisa. Você passa 4 anos estudando e depois tem que contar esse estudo que você fez, né? Para você contar 4 anos de história, não dá para fazer em 10 páginas, não dá para fazer em 5 páginas, né? Então é mais comum uma tese ser maior. Mas eu já vi teses de doutorado com 10 páginas. A área de matemática, então, é uma beleza, porque o cara ele escreve lá uma teoria, a conclusão dele é uma fórmula. Né? Ele pega lá, ele explica tudo, por que ele está fazendo aquilo lá, e aí a conclusão dele é uma fórmula no meio de uma página. Ele abre o título, conclusão, e aí tem lá a seguinte fórmula, cheio de símbolos, e fechou, acabou o trabalho dele. Ele não precisa escrever mais sobre a conclusão. A conclusão é que ele conseguiu chegar a uma fórmula que resolve o problema que ele começou explicando por que existia aquele problema. Então, é uma exceção, né? Uma tese de doutorado de 10 páginas, mas eu já vi. Né? Ouvi falar, não li, mas já ouvi falar, né, que existem. Tá joia? Mais dúvidas? Perguntas? Mais nenhuma dúvida? Então, vamos encerrar aqui a gravação. Às vezes tem alguma dúvida em particular aí do seu trabalho. A gente tem aí 8 minutos ainda. Vou só interromper então a gravação. Se alguém tiver alguma